Voltamos, meu povo. Bem-vindos de volta. Aguardar aí o pessoal chegando, entrando, para a gente continuar. Vamos lá. Deixa o pessoal entrar aqui. Mais um minutinho a gente começa. Retoma aqui. Pronto, acho que já chegou. Bom, vamos lá. Novamente vou desligar aqui a câmera, porque hoje com esse tempo nublado, a minha internet já não é boa. Choveu, nublou, já fica péssimo. Deixa eu desligar aqui o vídeo, a câmera, para melhorar um pouco aí a transmissão. Qualquer coisa, abre o microfone e me fala. Bom, voltamos. Caiu aí a internet. O pessoal tá me ouvindo? Voltou aí para todo mundo? Sim, Carlos, agora tá bem. Beleza, que ela caiu, a internet caiu aqui e voltou agora. Bom, então vamos ver aqui. Deixa o pessoal retornar. Só um minutinho para localizar aqui o assunto aqui que eu quero. Internet, tá? Mas aí a gente vai levando assim. Bom, então vamos ver aqui. Voltando ao nosso... Professor, Sim, o pois senhor não. pode repetir de novo, por favor? Posso sim, posso. Olha só, eu estou analisando a afirmativa 4, tá? Se a gente aproxima um condutor eletrizado negativamente do neutro sem tocar, ele vai permanecer neutro, porém ele vai ser atraído pelo eletrizado. Verdadeiro. Por quê? O corpo neutro, ele possui prótons e elétrons. Se você aproxima um corpo carregado negativamente, essa carga negativa vai atrair os prótons que existem no corpo neutro, certo? Mas ele não pode tocar, porque se ele tocar, aí vai ocorrer transferência de elétrons do corpo eletrizado para o neutro, e aí eles vão ficar com a mesma carga e logo depois vão se repelir. Conseguiu entender? Ah, sim, obrigada. Nada. Quinta, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Só um minutinho aí. Certo. Olha só. Vamos repetir aqui que ainda tem dúvida aqui na quarta afirmação. Olha só. Se você aproxima um corpo eletrizado
negativamente de um corpo neutro. Esse corpo neutro vai ser atraído pelo corpo eletrizado? Sim, vai ser atraído, porque como eu disse para vocês, um corpo eletrizado ele tem prótons, um corpo neutro, desculpe, ele tem prótons e elétrons. E o corpo eletrizado vai atrair ou os prótons ou os elétrons desse corpo neutro. Nesse caso aqui está negativo, ele vai atrair os prótons que existem no corpo neutro. Porém, não pode encostar. Se encostar, o que vai acontecer? Ela vai transferir os elétrons da carga negativa para o neutro e eles vão ficar com a mesma carga e repelir. Beleza? A quinta, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Não, acabei de falar que um corpo eletrizado ele vai sempre atrair um corpo neutro. Se ele estiver eletrizado negativamente, atrai os prótons do corpo neutro. Se ele estiver eletrizado positivamente, atrai os elétrons do corpo neutro. Então, a quinta afirmativa é falsa. Por isso, a resposta correta é a letra B. Apenas a 1, a 3 e a 4 são corretas. A 2 e a 5 são falsas. Beleza? Conseguiram entender? Quem estava com dúvida? Conseguiu ouvir aí? Tá tranquilo, gente? Abra o microfone aí, me dê um retorno que eu tô perdido aqui. Não sei se vocês estão entendendo, se estão ouvindo, se está falhando. Oi, professor. Tá ouvindo? Tá falhando? Então, Não Meu tá Deus, dando para entender tá nada. travando demais, Paulo. travando demais, né? Eu não sei o que eu vou fazer, não. O problema é que sempre que chove, Professor, não deu para entender nada que você nada, né? falou. Tá travando muito quando o áudio Travando. sai baixo. Quando o áudio sai baixo, é? Galera, infelizmente eu não tenho como fazer muita coisa agora não. O que a gente pode Oi? fazer é repetir, tá? Infelizmente, com a internet desse jeito, eu não tenho muito o que fazer não. O que eu posso fazer é repetir e repetindo, falando mais alto, não sei, pra gente ver. Só um minutinho aqui. Mas essa questão deu pra entender. Tipo assim, pelo menos eu, aí se a galera tiver com dúvida, você repete. Mas eu acho que não precisa. Certo. Alguém, deixa eu só ver aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aqui? Sobre esse exemplo? Ou dá para seguir em frente? Se alguém tiver com dúvida, a gente repete, sem problema. Pode seguir? Ou repete essa questão? Por mim, pode. Beleza? Então, apesar de estar falhando, a gente vai seguir. Eu vou mandar esses exemplos para vocês com as resoluções. Aí, se porventura tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente tira a dúvida de vocês. Vamos ver esse sétimo exemplo aqui que é interessante, ó. 3 corpos X, Y e Z estão eletrizados, tá? Você sabe que X atrai Y e este repele Z. Ou seja, X atrai Y e Y repele Z. Podemos afirmar certamente que, então olha só, você tem que interpretar a questão. X atrai Y e este quem? Y repele Z. Isso quer dizer o quê? Que X e Y têm cargas opostas e Z e Y têm cargas iguais. Concordam com isso? Todo mundo ouviu direitinho? Ou travou? Deu para ouvir aí? Mas eu entendi. Repete de novo, Posso sim, olha professor, por só. favor. 3 corpos X, Y e Z estão eletrizados, tá certo? X atrai Y e este, que é o Y, repele Z. O que dá para a gente concluir? Que X e Y têm cargas opostas e Y e Z têm cargas iguais. Concordam com isso?
Conseguiram ouvir agora? Beleza. Então, vamos lá. Vamos Sim. agora analisar as alternativas. Eu posso afirmar que x e y têm carga positiva, gente? Não. Não, porque ele não tem Por quê? Né? Eles, um atrai o outro, então eles têm cargas de mesmo sinal, certo? Então tem cargas de mesmo sinal. Y e Z têm cargas negativas? Pode ter, mas eu não posso afirmar isso. Se eles tiverem cargas positivas, X é negativo e eles vão se repelir do mesmo jeito. Beleza? X e Z têm cargas de mesmo sinal? Não. Porque se X atrai Z, Z é repelido por Y. E se Y é atraído por X, Z também vai ser atraído por X. Então, X e Z têm cargas de sinais opostos, certo? E Y e Z têm carga positiva? Não, pode ser negativa se o X for positivo. Então, a resposta correta é letra D. A única coisa que eu posso afirmar é que X tem carga diferente de Z, porque X vai atrair Z, já que ele é repelido por Y também. Então, Z e Y têm a mesma carga, carga de mesmo sinal, e oposto a X. Beleza? Conseguiram entender esse exemplo? Dúvidas? Ah, sim. Entendi. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Portanto, a resposta correta é letra D. A única coisa que eu posso afirmar é que X e Z têm cargas de sinais opostos. Agora, se é mais ou menos, não tem como eu afirmar. Ok? Então, olhem que é uma questão simples, é uma questão de vestibular. É uma questão simples, tá? Mas que na pressa que você está resolvendo a prova, você confunde rapidamente, você marca aqui uma resposta ou outra que, porventura, está errada, certo? Então, Ô, tem que tomar Carlos, cuidado com isso. Sim, pode falar. esse assunto cai muito no Enem? Não, não é nem não. Ele cai mais nos vestibulares tradicionais. Só que ele serve de base para a parte de corrente elétrica, que cai bastante no Enem. Então, quando a gente falar de resistência elétrica, cálculo de energia elétrica, por exemplo, nesses 21 anos de prova de Enem, nunca teve um ano que não caiu 2 ou 3 questões para calcular energia elétrica, gasto de energia, consumo de energia elétrica, valor de conta de luz, ou então para economizar, que estão falando quanto tempo você tem que reduzir o uso de um aparelho para economizar tantos X de energia elétrica. Então, sempre caiu questões envolvendo esse assunto. E se você não entender essa parte inicial aqui, calcular a quantidade de carga, você não vai conseguir calcular lá a resistência elétrica, a potência que depende da corrente elétrica, entendeu? Então é importantíssimo isso aqui. Vocês têm sem contar que cai no vestibular tradicional, tem as pegadinhas que podem cair, certo? 8º exemplo. Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, meu povo? Está travando. Continua travando? Ou melhorou aí? Agora te travou. Travou de novo, né? Mas conseguiu ouvir a resposta aí que me perguntou do Enem? Sim, sim. Beleza, beleza. Então vamos lá. 8º exemplo aí é a parte de cálculo, tá? Uma questãozinha do cálculo com outro exemplo daquele que a gente passou, para ver se vocês entendem também melhor. Então, deseja-se eletrizar um objeto metálico que está neutro, ok? Por um dos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Aqui são os múltiplos, tá? Micro é a milionésima parte, então, dividido por 1 milhão, vezes 10 a menos 6. Mili
é 1000, a milésima parte. Então, é dividido por 1000 vezes 10 a menos 3. Mas depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês que passa esses submúltiplos do Coulomb, tá? Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, para conseguir a eletrização desejada, será preciso transferir quantos elétrons para esse corpo. E vai ter que retirar ou acrescentar. Então, veja bem. Retirar do objeto prótons não existe. Porque eu já disse que os prótons não se movimentam. Certo? Então, a letra A e a letra E são absurdas. Então, você tem as três aqui. Se você quer carregar negativamente, você vai poder retirar elétrons do objeto, gente? Não. Você vai ter que acrescentar. Não, tem que receber. Exatamente. Então, a letra B também já está absurda. Certo? Então, é assim que você analisa uma questão de vestibular tradicional. Então, você vai fazer um vestibular da UESB, da UESC. Qualquer vestibular, normalmente, das 5 alternativas, você tem 3 absurdas. E dessas 3 absurdas que você vai eliminar, você fica na dúvida de 2. Então, existem algumas técnicas que nós utilizamos para chutar as questões, certo? Na última aula desse ano, eu vou passar uma aula só com as técnicas de chute para vocês, certo? E é lógico que não é válido para o Enem. O Enem é outro tipo de questão, a elaboração do Enem não permite esse tipo de. Voltou, pessoal? Hoje está difícil. Voltou aí para todo mundo? Voltou. Foi mal, viu? Mas não tem jeito, não tem como eu controlar isso não, infelizmente. Tá? Bom, vamos retornar aqui onde é que eu estava. Isso, Então, o que que acontece? Na última aula desse ano, nossa aula de despedida, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de chute, tá? Como é que vocês podem chutar as questões do vestibular tradicional. Existem técnicas para isso. É claro que isso é o último recurso que você vai utilizar. Quando você não souber o que fazer na questão, você não tiver nenhum conhecimento com relação à questão, você só apenas tem a noção do assunto, e aí você pode utilizar algumas técnicas, como isso aqui que eu estou fazendo, analisando esse exemplo, tá? O que que eu estou fazendo quando eu analiso esse exemplo? Então, olha só, eu estou pegando aqui, ó, eu só li o enunciado. Mesmo que eu não soubesse a fórmula, mesmo que eu não soubesse que aqui eu tenho que aplicar Q é igual a N vezes E, que é a fórmula de quantização de carga, eu já eliminaria 3 alternativas absurdas, certo? Isso aumenta a minha chance de acerto. Concordam? Então, eu não vou garantir que você vai acertar a questão. Só que eu aumento, quando você usa essa técnica para chutar, você aumenta a probabilidade de você acertar, certo? Então, por exemplo, se eu pego a questão, não leio e marco Professor, qualquer alternativa, sim, assim, ó, repete de novo, por favor. repito, você, só um minutinho. Então, olha só, você imagine que você pegue essa questão aqui, certo? Observe que eu li a questão e antes de calcular qualquer coisa, mesmo que eu não soubesse que eu ia utilizar essa fórmula de quantização de carga, o que ia ocorrer? Eu já eliminaria 3 alternativas absurdas. Então, isso não garante que eu acerte a questão. Mas se eu utilizar a técnica, eu aumento a chance de acerto. Então, por exemplo, se eu não ler a questão e chutar qualquer uma das 5 alternativas,
eu vou ter 20% de chance de acertar. Concordam? E 80% de chance de errar. Porque eu estou chutando em 5 possibilidades. Todo mundo concorda com isso? Estão me ouvindo? Sim. Então, quando eu aplico a técnica de chute correta para cada questão, então nessa questão, por exemplo, eu vou aplicar que técnica de chute? Eu vou eliminar as 3 absurdas. Como é que eu vou eliminar as 3 absurdas? Nós estamos falando de eletricidade. Mesmo que eu não saiba nada de eletricidade, o próprio nome está dizendo que eletricidade é o processo de transferência de elétrons. Então, eu não posso retirar prótons, logo a letra A e a letra E são absurdas, e se eu quero carregar o corpo negativamente, eu também não posso retirar elétrons. Eu tenho que colocar elétrons. Então, letra A, letra B e letra E são absurdas. Se eu ler a questão e aplicar essa técnica de chute, eu vou chutar que letra? Ou letra C ou letra D. Concorda? Nesse caso, eu estou aumentando a minha chance em 50%. Porque se eu sei que a letra C ou D está correta, se eu chutar em C ou em D, eu vou ter 50% de chance de acerto na questão. Eu posso acertar, 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro. Então, 50% de chance de acerto é melhor do que 20%, não é não? Concordam com isso? Sim, Todo mundo conseguiu ouvir agora? Sim. Beleza. Então, existem várias técnicas, tá? Aqui é só um exemplo. Existem várias sim, professor. técnicas de chute que eu vou passar para vocês nessa última aula que nós teremos no ano, nossa aula de despedida, tá? Mas voltando aqui, é claro que eu não quero que vocês utilizem isso, o que eu quero é que vocês cheguem na questão sabendo. Então, leu a questão, sabe que ele quer que você determine o número de elétrons e você vai usar que fórmula? Quantização de carga, Q é igual a N vezes E. Se Q é igual a N vezes E, invertendo a fórmula, nós temos que N é igual a Q sobre E. A quantidade de carga ele deu, é a carga elementar, você sabe, 1,6 vezes 10 a menos 19, e aí você joga Q dividido por E e vai achar o número de elétrons que tem que ser transferidos para o corpo. Então, 3,2 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6, professor? Porque aqui é 3,2 microcoulomb, tá? Então, toda vez que tiver microcoulomb, é 3,2 vezes 10 a menos 6. Se fosse 10 microcoulomb, 10 vezes 10 a menos 6. Mas não se preocupe com isso agora não, que na próxima aula eu vou falar para vocês sobre isso, certo? São submúltiplos do coulomb. Então, 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a 19 coulomb de carga. E aí você divide potência por potência, 3,2 por 1,6 dá 2, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19, menos 6 mais 19, 2 vezes 10 a 13 elétrons. Então, esse é o número que tem que ser transferido para o corpo, para que ele fique com carga negativa. Então, 2 vezes 10 a 13 é a mesma coisa de 20 vezes 10 a 12. 6 zeros são milhões, 9 0 bilhões, 12 zeros trilhões. Então, 20 trilhões de elétrons têm que ser transferidos, acrescentados no corpo, para que ele fique com carga elétrica negativa de menos 3,2 microcoulomb. Portanto, a resposta correta é a letra C. Devemos acrescentar 20 trilhões de elétrons. Conseguiram ouvir aí ou travou? Se travou, a gente... Professor, Sim, pois não. professor, Sim. aquela do 3,2, esse 10 menos 6 é do quê? Esse 10 a menos 6 é só da unidade, tá? Mas não se preocupe com isso agora não, que eu vou explicar para vocês. Existem submúltiplos. A carga é dada em coulomb. Mas temos milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, que são submúltiplos do coulomb.
que a gente trabalha com valores muito pequenos. Então, quando você tem esse sinalzinho aqui, esse mi grego, microcoulomb, significa que é esse número vezes 10 a menos 6, porque equivale a milionésima parte de um coulomb. Se fosse o M normal, seria milicoulomb, Ah, ia entendi. multiplicar por 10 a menos 3, tá? Mas isso aí eu vou explicar. Tem uma tabelinha que eu vou passar para vocês na próxima aula, antes de falar de força elétrica, porque a gente vai usar muito esses submúltiplos na força elétrica. Ok? Pessoal, conseguiram ouvir essa última questão aí? Dúvidas sobre ela? Com alguma coisa que a gente precisa repetir? Tá tranquilo? Entendi, professor. Ó, apesar dessa nossa internet estar péssima, eu sei que a aula hoje não está, essa última aula não está sendo legal por causa desses cortes. Eu vou postar isso aqui, tá? Esses exemplos com as resoluções. Vou postar hoje junto com o link da aula. E nós iremos postar também a atividade, tá bom? O exercício que vocês vão fazer. O exercício que eu passei para vocês está relacionado com isso aqui, com a parte teórica e com esses cálculos aqui que eu mostrei para vocês nas aulas de hoje. Não cai nada de força elétrica, porque força elétrica eu só introduzi o assunto, não falei ainda para vocês sobre força elétrica detalhadamente, tá? Que seria o que a gente iria começar hoje, falar de força elétrica, detalhar, já que a gente já começou no finalzinho da aula da semana passada. Eu mostrei para vocês aqui a fórmula, né? Mas a gente vai falar detalhadamente disso daí na próxima aula. Eu vou explicar a fórmula, o que significa cada coisa e exemplificar aqui para vocês, tá? E aqui é um resuminho rápido do que eu ia trabalhar hoje, mas infelizmente com a internet desse jeito, travou muito e a gente perde muito tempo. Então, nossa aula vai acabar. Não tem como a gente passar mais nada. Eu gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida aí com relação ao que a gente falou. Se tiver alguma dúvida, aproveita aí esse momento para falar, que a gente ainda tem uns minutinhos aí para esclarecer. Tranquilo? Estão me ouvindo? Eu estou Professor, qualquer perdido. coisa a gente chama no privado. Isso. Qualquer dúvida que tiver, que não deu para esclarecer aqui, manda mensagem no privado, pode ser áudio, pode ser foto, que a gente vai tentando esclarecer com calma. Valeu? Meus queridos, obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Vão desculpando aí, tá? Que a internet, infelizmente, eu não posso controlar. E quando chove, fica instável mesmo aqui. Mas aí a gente vai tirando dúvidas, vai trocando mensagem. E não se esqueçam de verificar o exercício para a semana que vem vocês postarem lá no Eclass para mim. Tá certo? Então, bom dia para vocês, boas aulas. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu? Um abraço, queridos. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. professor. Abraço, Carlão. Valeu, galera. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia para vocês. Valeu.